Bem-vindos ao jornal. A Renamo poderá governar em breve nas 6 províncias onde um partido reclama vitória nas eleições de 2014. A informação foi avançada pela Comissão Mista do Diálogo Político, num processo em que dependerá de arranjos políticos que podem acontecer até o final do ano, segundo o acordo alcançado entre o Governo e a Renamo na mesa de negociações. Ao fim de 4 horas de reunião, o Governo e a Renamo chegaram a acordo sobre uma das principais reivindicações de Afonso Dhlakama: a governação das 6 províncias, onde reivindica a vitória eleitoral. O acordo não estabelece datas concretas, mas determina que ainda este ano a Renamo tenha governadores provinciais. Sobre a governação da Renamo nas 6 províncias, devem ser encontrados mecanismos legais para nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do partido Renamo o mais cedo possível. Para preparar os aspectos legais da viabilização desta intenção, será criada uma subcomissão envolvendo as delegações do Governo e da Renamo, com a presença de mediadores. A missão da equipa será elaborar um pacote de reformas legislativas que será submetido até novembro próximo à Assembleia da República para aprovação. A delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da Renamo concordam constituir, no âmbito da Comissão Mista e com a presença dos mediadores facilitadores, uma subcomissão com a tarefa de preparar um pacote legislativo que esteja em vigor antes das próximas eleições, nomeadamente: 1. Revisão pontual ou substancial da Constituição da República de Moçambique. 2. Revisão da lei dos órgãos locais do Estado e seu regulamento. 3. Revisão da lei das Assembleias Provinciais. 4. Aprovação da lei dos órgãos de governação provincial. 5. Aprovação da lei de finanças provinciais. 6. Revisão da lei de bases da organização e funcionamento da administração pública. 7. Reexame do modelo de autarcização de todos os distritos, conforme a lei 3/94 de 13 de setembro. O documento foi assinado pelos chefes das delegações do Governo e da Renamo, nomeadamente Jacinto Veloso e José Manteigas, e pelos membros da equipa da mediação. A subcomissão encarregue pelas reformas legais realiza esta quinta-feira a sua primeira reunião de trabalho. Entretanto, a delegação convocou uma conferência de imprensa de emergência para reagir à informação posta a circular sobre a cedência das 6 províncias. Jacinto Veloso diz não constituir a verdade e aponta problemas de percepção. Veloso concluiu ainda que nenhum ponto irá avançar de forma isolada dos 4 que constam na agenda. Porque tomamos conhecimento que há uma série de notícias circulando sobre a reunião desta manhã e sobre um documento que foi aqui lido no fim da sessão, que não correspondem à realidade. E nós queremos clarificar o que é que realmente se passou e qual é a situação atual. Porque as notícias que estão a circular podem induzir os moçambicanos em geral e a comunidade internacional a tirar conclusões sobre uma situação que não existe. Então eu vou, para iniciar, talvez depois tenham perguntas, eu vou retomar o documento desta manhã. O documento diz assim: em relação ao primeiro ponto da agenda, cujo título do primeiro ponto da agenda é Governação das 6 províncias pela Renamo, é o título. Não é o primeiro ponto, é o primeiro que está a ser discutido, porque a agenda tem 4 pontos e os 4 pontos todos são
igualmente importantes ou muito importantes e não são separáveis, né? Porque a gente pode implementar um e não implementar outro. É um conjunto de pontos que tem que ser implementados uma vez acordados na sua totalidade. Então, este diz assim, o documento diz, em relação ao primeiro ponto, a delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da RENAMO concordam que o assunto deve ser discutido, portanto, o assunto deste ponto da agenda, deve ser discutido no quadro da unidade nacional e do processo de descentralização administrativa. Aqui pode haver confusão, porque já alguns comentadores dizem que é preciso distinguir entre centralização entre descentralização e desconcentração. Bom, é nesse sentido, a descentralização e desconcentração administrativa, que confira mais poderes de decisão aos órgãos locais do Estado, incluindo os recursos financeiros e a forma descentralizada de eleições ou designação dos governadores provinciais. Portanto, está claro que o assunto deve ser discutido no quadro da unidade nacional, portanto, no quadro do Estado, da unidade nacional do Estado unitário, que confira mais poderes, etc, etc. É neste contexto que o ponto deve ser analisado. Isto. Depois diz assim, por isso, a delegação do Presidente da República e a delegação do Presidente da RENAMO concordam em constituir, no âmbito da Comissão Mista e com a presença dos mediadores, facilitadores, uma subcomissão com a tarefa de preparar um pacote legislativo que esteja em vigor antes das próximas eleições. Depois tem uma listagem do tipo de característica da legislação que é preciso trabalhar. Mas é evidente que este trabalho não é um trabalho, não é um ponto para ser implementado isoladamente. Como eu disse no início, são 4 pontos têm a mesma importância e 4 pontos só podem ser implementados quando houver acordo sobre esses 4 pontos. E mais, não só quando houver acordo, quando houver o diálogo de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da RENAMO, que é que vão fazer a decisão final. A decisão não é da Comissão Mista, nesta fase. A Comissão Mista, o mandato é preparar o acordo, é preparar o encontro de alto nível. Chamamos o diálogo de alto nível. Este é que é o mandato das comissões. Nessa base, estão fazendo trabalhos. Portanto, sobre o primeiro ponto da agenda é isto. Vamos trabalhar, vamos comprar, vamos falar sobre a legislação que é preciso fazer, etc, etc. Mas não há decisão de pôr em prática este ponto. Se alguém disser que o Governo já concordou em designar, não sei qual é a formulação, governadores oriundos da RENAMO para as 6 províncias, isso está errado. Essa conclusão está absolutamente errada. Não é verdade. Há essa hipótese, mas ninguém disse que 6 províncias é o título do ponto da agenda. Não quer dizer que são 6 províncias. Pode ser 0 províncias, pode ser 2, pode ser 5, até podia ser mais, se houvesse interesse nacional. Nós estamos a trabalhar na convicção e com o objetivo que estamos a fazer um trabalho de interesse nacional, de interesse para os moçambicanos, não no interesse da RENAMO, não no interesse da Frelimo, mas no interesse nacional. Está a lista da legislação que é preciso trabalhar, Depois diz, sobre a governação da RENAMO nas 6 províncias, está entre aspas, está claro que referimos ao ponto da agenda, que está assim formulado. E devem ser encontrados os mecanismos legais para a nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do Partido RENAMO o mais cedo possível. Mas está evidente que se nós ainda estamos a discutir a legislação, só quando esta legislação estiver concluída, só quando esta legislação estiver aprovada,
Só quando houver uma aprovação na Assembleia da República é que poderá haver mecanismos legais, encontrar os mecanismos legais para a eventual nomeação provisória de governadores provinciais oriundos da Renamo. O mais cedo possível entrou aqui e talvez foi uma falha, porque o mais cedo possível foi um mecanismo, digamos assim, que os próprios mediadores utilizaram para dizer que é logo que for possível. Mas está claro que esse logo que for possível não é daqui a um mês, nem daqui a... Além disso, ainda é preciso ver, examinar o que é que esses governadores vão fazer. Vão governar com o quê? Como? Com que programa? Então, enquanto isto não estiver definido, nem há hipótese de nomear nenhum governador. Portanto, aqui o que está é um mecanismo para nós continuarmos o debate, para nós continuarmos a discutir os pontos da agenda, que, como eu disse no início, para uma implementação no seu conjunto. E só depois do encontro de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo é que tomarão a decisão final de como é que as coisas vão ser implementadas. Aqui diz também, para terminar, o documento diz: a preparação do referido pacote tem que ser concluída antes do final do mês de novembro de 2016. Nossa delegação do Presidente da República já fez uma observação na plenária da Comissão Mista com os mediadores, que este prazo é irrealista. Mas o próprio Renamo e os mediadores disseram que é melhor deixar como está e logo a Comissão, no seu trabalho, há de verificar que isto não é possível. E nós, nessa base, aceitamos. Diz, ok, se a própria Comissão é que vai designar, então podemos deixar, mas sabendo que é irrealista. E nós dissemos isso e ficou registado nas atas que podem ser consultadas. Depois diz, a Comissão Mista entregará o pacote legislativo à Assembleia da República através dos canais apropriados para sua apreciação e aprovação. Quando é que isto vai acontecer? Não sabemos. Depende de como é que este trabalho, este trabalho de preparação do pacote legislativo, depende de como é que isto vai ser, quanto tempo vai levar e como é que vai ser preparado. Agora, não há acordo, ainda não há nenhum acordo de designação de governadores oriundos da Renamo, pelas razões que eu disse. Para se obter a paz total e definitiva, tudo é possível. E os moçambicanos, o povo moçambicano, eu não gosto muito de usar esta palavra, sobretudo em reunião com os jornalistas, que o povo é uma entidade que é muito mal usada pelos políticos. O povo é o povo isto, o povo aquilo. Mas é mesmo isso. O povo, os moçambicanos e a comunidade internacional está interessada em que haja paz. E é isso que nós queremos. Este é o interesse nacional dos moçambicanos, é atingir uma paz definitiva e sustentável. Os pontos a seguir da agenda acordada, dos 4 pontos, é a cessação das hostilidades em todo o território nacional. E neste ponto, a delegação do Governo já propôs, com muita precisão e com muita força e veemência, que este ponto deve ser subdividido em 2 pontos, em 2 subpontos. Primeiro subponto, suspensão imediata de todas as ações armadas, de toda a ação violenta, de todas as hostilidades que estão em curso. Isto é fundamental e é essencial para se prosseguir a discussão, o debate e encontrar de resposta os diversos pontos da agenda. Primeiro subponto, imediato. Segundo subponto, é de cessação definitiva de todas as hostilidades,
E isso seria, ou será, se lá chegarmos, decidido no encontro de alto nível. Será esse encontro de alto nível que deve anunciar ao povo moçambicano, à comunidade internacional, que as hostilidades cessaram definitivamente no território nacional. E a recomendação nossa é que também decidam um programa de reconciliação nacional efetiva, que aparentemente é algo que ainda não aconteceu desde os acordos de Roma. Portanto, esta é a nossa posição, sempre dentro do princípio de defender o interesse nacional do Estado moçambicano, que é o mesmo dizer de todos os moçambicanos, sem exceção, sejam de que partido for, ou de religião, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, sem discriminação. Queria sublinhar que não há aplicação, implementação de nenhum ponto da agenda por si só, isoladamente. Não existe. Isto não é possível. A implementação será dos 4 pontos, uma vez que tenhamos o acordo total. E será a partir do momento em que o Presidente da República e o Presidente da RNAMO se encontram e decidem que esse é o caminho para defender o interesse dos moçambicanos. Portanto, acho que aqui é o essencial que eu poderia dizer como introdução. Não sei se os meus colegas da Comissão teriam alguma coisa a acrescentar ou lembrar de coisa. Portanto, esta era que queremos colocar no contexto e esclarecer qual foi e qual é a situação e quais são as intenções. Porque ficámos muito preocupados com a maneira como a imprensa, de uma maneira geral, está a difundir as decisões tomadas esta manhã, que foram transmitidas através deste acordo preliminar. Por enquanto é tudo que eu tinha a dizer. São os esclarecimentos do Governo em relação ao acordo preliminar entre a RNAMO e o Governo na mesa das negociações. A Comissão Política da Frelimo esteve reunida hoje e analisou o ponto de situação dos trabalhos da Comissão Mista, incumbida de preparar o diálogo entre o Presidente Nyusi e o líder da RNAMO, Afonso Dhlakama. A Comissão Mista, ou seja, a Comissão Política encoraja a Comissão Mista a trabalhar no âmbito dos termos de referência do seu mandato. Raul Domingos considera positivo qualquer acordo entre o Governo e a RNAMO desde que resolva problemas de conflito armado. Para Domingos, arranjos legais deverão acomodar processo de descentralização para atender a valorização do voto do cidadão. Apesar de congratular-se com os pré-acordos alcançados pelas delegações do Governo e da RNAMO, Raul Domingos alerta que a simples nomeação de governadores indicados por Afonso Dhlakama pode ser um presente envenenado. Não pode ser apenas um governador, mas com toda a máquina à sua volta, montada pelo governo do Partido Frelimo. Agora, se este governador tem competências de indicar administradores, tem competências de indicar os diretores provinciais, tem competência de formar a sua equipa de trabalho, eu penso que ali teremos dado um grande passo. O antigo número 2 da RNAMO defende que a revisão da Constituição e outras leis para acomodar as reivindicações da RNAMO deve ser mais profunda. Quero dizer concretamente encontrarmos uma solução que permita que o voto do cidadão seja efetivamente valorizado. O que quero dizer com isto? Quero dizer que temos a questão de que o vencedor vence tudo. Aquele que tem 51% é tido como vencedor, mas o que tem 49% não tem
poder nenhum. Então é importante que o sistema político que formos adotar permita que os 49% tenha efetivamente um peso no poder. Atual presidente do PDD, Raul Domingos, liderou a delegação da Renamo, que negociou o Acordo Geral de Paz.